turma, tudo bem? Agora vamos falar um pouco aqui sobre o ICMS, certo? O ICMS, pessoal, ele tem como base legal e é regulado pela Lei Complementar 87 de 96, também muito conhecida como Lei Candir. E ele deu poderes, para que cada estado brasileiro possa ter autonomia e definir não só suas próprias alíquotas, mas também a forma do recolhimento, a questão das obrigações acessórias. Então, o ICMS ele é um imposto que o responsável é o Estado. Então, cada estado brasileiro ele tem sua legislação e a sua forma de recolhimento de ICMS. Por isso também que para nós contadores é uma complicação muito grande a gente atender empresas de vários estados, porque para isso a gente tem que estudar toda a legislação daquele estado específico. E o ICMS é um tributo muito complexo. Por quê? Porque ele incide sobre todos os produtos. Só daí dá para você entender o quanto é complexo o ICMS, o quanto é complexo atender clientes em diversos estados da federação. O ICMS ele é um imposto estadual, ele incide sobre mercadorias e sobre serviços de transporte interestadual e intermunicipal, e também sobre comunicação. Então, pausa para não saber onde é que eu vou cortar. O ICMS ele é um imposto estadual que incide sobre circulação de mercadorias, serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Então, além de atender, de ser cobrado sobre todo tipo de mercadoria que você possa imaginar, os serviços de transporte, certo? Isso aqui são exceções. Serviços de transporte estadual e intermunicipal, eles também são de competência dos estados, certo? Porque os municípios não têm como fazer essas cobranças, então o estado, depois da Lei Candir, passou a ter também essas atribuições, assim como as comunicações. E o ICMS também, as suas alíquotas variam entre estados, conforme o tipo de produtos ou serviços. Em geral, elas oscilam de 7% e pode ir até 20%, mas podem ser até maiores, dependendo do tipo do produto. Por exemplo, cigarros, bebidas, esses itens que são considerados supérfluos, os valores do ICMS cobrados sobre eles são bem maiores ainda, certo? Chegam a 27%, 28%, em alguns casos até 30%. E algo que é muito importante, o ICMS ele é um imposto não cumulativo, que permite o crédito para compensar o seu adquirente. O que é um imposto não cumulativo? Eu sou uma empresa, adquiri uma mercadoria, essa mercadoria ela vem com um crédito dentro dela. Para quê? Para quando eu for vender, eu poder abater da minha venda o crédito que eu tive na entrada. Ou seja, os créditos eles são compensados mês a mês. Os créditos nascem na compra e os débitos de ICMS nascem na venda. Nós vamos dar um exemplo aqui para vocês agora, tá certo? Para que vocês vejam como a nossa legislação é complexa. Cada estado ele vai definir, ele define suas alíquotas, define como que é feito as obrigações acessórias, e isso causa um prejuízo enorme, principalmente para a gente, contabilidade, para as empresas, porque tem que estar conhecendo particularidades de ICMS em cada estado do ente da federação. Mas vamos com uma regra geral, para você entender o básico do ICMS. Vamos imaginar que nós temos uma empresa, o nome da nossa empresa aqui vai ser Doces Delícias Limitada. E nesse mês, nós tivemos uma renda de R$10 mil na venda do nosso doce, certo? Ou seja, nós emitimos de nota fiscal um valor de R$10 mil. A empresa está localizada aqui no Ceará, certo? E a alíquota aqui no Ceará ela foi alterada no final do mês passado,
já para entrar em vigor esse ano, e nós temos uma alíquota que é de 20%, certo? A alíquota do nosso ICMS é de 20% sobre a base de cálculo da mercadoria. O cálculo do ICMS vai ser o seguinte: venda R$10.000, alíquota do ICMS 20%, então cálculo, né, 10 mil reais vezes 20% dá R$2.000. Esse é o débito de ICMS. Isso é o valor do ICMS que a gente deve para o governo. Aí você deve estar se perguntando, mas Elenildo, você falou lá no início que tem uns créditos quando a gente compra a mercadoria. Como é que funciona? Como é que eu faço o abatimento? Beleza, bem lembrado. Nós tivemos uma venda, certo? No valor de R$10.000. E neste exemplo, a Doces e Delícias Limitada deveria pagar, né, R$2.000 de ICMS para o estado do Ceará pela venda de caixas de chocolate no valor montante, né, de vendas de notas fiscais emitidas de R$10.000. A empresa pode utilizar créditos de ICMS de compras anteriores para reduzir esse valor, conforme as regras do regime de crédito do imposto, conforme o exemplo a seguir. E aqui eu vou dar o exemplo de como funcionam os créditos. A empresa, após, né, fazer sua apuração de débito, ela vai lá ver o que ela comprou. Então foi verificado que no mesmo mês que houve essa venda de 10, ela teve uma compra de R$8.000. Então, o que a gente vai pegar? O mesmo valor, né, de 20% do ICMS que é na saída e também é na entrada, aplicado na entrada. Então, a gente vai pegar os 8.000 vezes os 20% e vamos chegar ao valor de R$1.600, certo? Então, essa empresa tem de crédito de ICMS R$1.600. Neste caso, temos um crédito da compra de 1.600 e um débito na venda no valor de R$2.000. E, Enildo, então fica muito simples. Eu vou fazer apenas o débito e o crédito, justamente para me contar o valor do ICMS. Exatamente. Eu vou apurar R$2.000 de débito, menos 1.600 de crédito e vou recolher para o Estado somente R$400. Tá certo, pessoal? Pessoal, aqui eu fiz um cálculo simples, que é para que vocês entendam um pouco, né, de como deveria ser simples o recolhimento do ICMS. Mas não é tão simples, porque os municípios, aliás, os estados criaram várias regras, né, para recolher o ICMS. Nós temos empresas, na sua grande maioria indústrias, eles pagam antecipadamente esse tributo, certo? Como forma de recolhimento de substituição tributária, ou seja, o primeiro ente da cadeia ele recolhe por todos. Nós temos as antecipações, que é quando uma empresa, né, de comércio ela compra de outro estado mercadoria para revender. Quando chega na fronteira, o governo já cobra o ICMS daquela mercadoria para poder liberar a entrada da mercadoria dentro do estado. Tá certo? Então, quando a gente vai fazer a apuração, a gente tem que pegar as informações do antecipado, tem que pegar a informação do substituição tributária, tem que fazer o estudo do débito e do crédito. Então, veja que para calcular, né, um ICMS, a pessoa tem que ter realmente uma habilidade, tem que conhecer sobre todos esses elementos que eu falei aqui para você. Vocês vão ver esses cálculos, tá certo? Que a gente faz no sistema. No passado se fazia na mão, hoje a gente se faz com a utilização de inteligência artificial, a inteligência dos nossos sistemas, e o que a gente faz de fato realmente é fazer a conferência de tudo isso para poder emitir o cálculo correto para o nosso contribuinte. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem ficado com mais dúvida do que tem, é porque a aula foi boa, tá bom? Então façam suas perguntas e estamos à disposição de vocês.